Fala galera, dando continuidade aqui ao nosso esquema aqui, bacanaço, né? Espero que vocês estejam gostando. Vamos partir por aqui, né? Então o que nós vimos? Essa disputa pelo solo urbano, né? A grande especulação imobiliária somada às negligências do poder público, a um processo, né, ao mesmo tempo, de um direcionamento de ocupação comercial das áreas centrais, ao mesmo tempo uma expulsão de uma população pobre que vai viver à margem, né? Vai se periferizando. Tá legal? E, consequentemente, a gente pode perceber que, em grande parte dos exemplos, esse processo se deu dentro de uma lógica centro-periferia. Tá? Obviamente que periferia aqui não deve ser entendido como um aspecto sinônimo, né, de área degradada. Não é. Mas, em grande parte, né, pelo processo, pelas características de um processo de baixo planejamento, de um processo de urbanização de baixo planejamento, de várias contradições, muitas vezes a gente consegue perceber que esse afastamento da população, sobretudo da população trabalhadora, né, resulta em áreas periféricas, em áreas afastadas, de menor grau, né, de qualidade de vida. Certinho? Então o que a gente pode perceber? Tá? A gente vai relacionar isso a importantes transformações, a importantes conceitos também, como por exemplo o conceito de conurbação. Ou seja, à medida que nós temos esse crescimento, né, das áreas urbanas, estimulado também por essa disputa do solo urbano e ao mesmo tempo pelo próprio inchaço das cidades, ou seja, pelo grande volume de pessoas que chegam proveniente de vários lugares para aquele grande centro, atraído pelo aquele grande centro, tá? Sobretudo de uma grande cidade, você é um processo de expansão da mancha urbana, certo? Então você tem a formação de áreas contíguas. Como assim, Rômulo? Imagina que você está fazendo uma visão aérea, você está andando de helicóptero, está tendo uma visão aérea, né? Vamos pegar aqui Friburgo como exemplo, né? Você pega ali, né? Você vai percebendo, andando de Friburgo para territórios como de Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano, né? Você começa a perceber nessa visão aérea que você tem vazios, né, urbanos, vazios demográficos, propriedades de maior tamanho, menor presença de casas, tá legal? Agora, quando você está numa visão aérea de porções do município de Itaboraí, em direção a Niterói, né, em direção ao Rio de Janeiro, assim, vamos pegar ali, então, não vamos usar a ponte de Niterói como fator de integração, vamos pegar aquela visão ali de Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, numa visão aérea, você não consegue perceber os limites político-administrativos, os limites territoriais entre esses três municípios, que fazem parte da região metropolitana do Rio, porque você vê uma grande mancha de prédios, rodovias, construções, então isso é uma área conurbada. Tá legal? Guardem bem esse conceito de conurbação que a gente vai voltar a falar em vários momentos. Quando a gente fala, por exemplo, de região metropolitana, quando a gente fala de megalópole, tá? A gente vai ter que voltar a esse conceito. Então, o conceito de conurbação é justamente a formação de áreas contíguas, né? Não é contínuas não, tá? Áreas contíguas. Um processo de grande expansão da mancha urbana, tá certo? Dentro desse aspecto, o que a gente vai perceber? Que como há uma maior disputa pelo solo urbano, você aumenta o processo de verticalização para o melhor, né, aproveitamento daquela área do solo. Rômulo, como assim verticalização? Eu estou falando, por exemplo, de prédios. Eu estou falando de prédios de residências, né, de casas, prédios comerciais. Eu estou falando de viadutos, certo? Então, um aspecto importante aí do processo de verticalização. Obviamente, quanto mais valorizada é a área, maior é a presença, né, da verticalização. Então, a gente pode perceber isso, né? Prédios de maior magnitude, né? Um processo de reforma urbana relacionada ao arrasamento, né, e a construção de novos prédios. Então, assim, as reformas urbanas elas podem se dar de dois aspectos principais. Uma, né, você preserva, como por exemplo, cidades históricas, né, na Bahia, em Minas Gerais, no sul do Brasil. Algumas cidades aqui do estado do Rio, ligadas, por exemplo, ao passado, né, do áureo do café. Então a gente tem como Piraí, Barra do Piraí, né, áreas onde você tem, né, cidades ali, regiões, lugarejos extremamente preservados que foram, né, que a reforma urbana leva a uma preservação, então estimula muito a questão do turismo, né, cultural, histórico, ao mesmo tempo a preservação do patrimônio histórico, né, do Brasil. Por outro lado, você tem a lógica de reforma urbana pelo arrasamento, é você destruir para reconstruir ou para construir algo novo, moderno, adaptado às atuais exigências do mercado, tá certo?
Então você tem a lógica da verticalização. A periferização marginal você já entendeu, né? Cada vez mais a população sendo afastada para regiões distantes, né? E ao mesmo tempo precisando migrar para as áreas centrais todos os dias, né? Geralmente uma migração diária, geralmente, nem sempre uma migração diária para estudar, para trabalhar, onde você tem a oferta do emprego, principalmente daquele emprego no terciário, daquele emprego de menor qualificação, que é justamente na área central. Estudo, né? Porque as universidades, os centros, né? Os polos técnicos se concentram nas regiões centrais. Então muitos estudantes se deslocam todos os dias para estudar e voltam. Né? A gente começa a perceber esse aspecto de migração pendular. Isso a gente relacionou bastante sobre as problemáticas envolvendo a questão do transporte. Certo? Bacana. Então a migração pendular é muito forte entre municípios que fazem parte de uma região metropolitana. Então você pode perceber que muitos, né, migram de São Gonçalo, Nova Iguaçu, Itaboraí, né, entre outros municípios, para o centro do Rio. Então, durante a semana, aquela efervescência social, né? Aí quando você chega ali no final, na tarde de sábado, o domingo, cara, você vê aquilo tudo vazio, deserto em termos de pessoas, né? Você, às vezes, no centro do Rio, você tem dificuldade de almoçar no domingo. A população não mora ali. O grosso daquela população que trabalha não mora ali. Então, ela tem que enfrentar, né, distâncias que, às vezes, não são tão grandes em termos geográficos, mas elas são muito distantes em termos relativos, em termos temporais, ou seja, elas precisam passar horas todos os dias no seu trajeto de ida e volta do trabalho, de ida e volta dos seus estudos, né? Então vamos pegar no Rio de Janeiro como exemplo a Avenida Brasil, né? Um grande exemplo de migração pendular. Tá legal? Beleza? Com isso, galera, nós também temos o avanço, né, do processo de favelização. Tranquilo? A formação de favelas, áreas degradadas. Então, essa segregação dá aspecto como aqueles que a gente chama de asfalto de morro. Ou seja, né, o asfalto é aquela área atendida pelos serviços públicos, onde você tem qualidade de vida, onde você tem segurança, você tem estudo, você tem, né, hospitais, onde você tem cultura, e de outro lado uma área que não é, né, atendida dessa forma. Então, quando a gente fala de asfalto e morro, a primeira coisa que você precisa entender é justamente essa lógica de segregação socioespacial, que os preconceitos permanecem, infelizmente, nós carregamos até hoje, né, o nosso passado escravocrata, o nosso passado patriarcal, o nosso passado preconceituoso. Então, grande parte, vamos pegar sempre o Rio de Janeiro como exemplo, se você pegar grande parte das áreas favelizadas do Rio, a maioria da população não nasceu ali, ela vem em busca, né, de emprego, vem em busca de condições de vida nos grandes centros, certo? Quando a gente fala de favela, a gente não tem que pensar em violência, pensar em tráfico, contrabando. Não, cara, a grande parte, né, a maioria da população, a esmagadora maioria da população, é a população trabalhadora. É a população que vive, né, do seu suor todos os dias, que luta, né, para garantir sustento para suas famílias, para seus filhos. Tá? Só que, de fato, né, pelo esvaziamento do presença do Estado, pelas políticas públicas negligentes, é ali que o tráfico encontra mão de obra barata e abundante. É ali, né, que se desenvolve. Ao mesmo tempo, é o asfalto que consome as drogas, consome o contrabando. Não é a população pobre que consome essa droga. Pelo contrário. Ali você tem uma não presença efetiva do Estado que, de certa forma, é muito bem aproveitada, né, por esses setores, como citei para vocês. Obviamente envolvendo importantes figuras públicas, políticos, empresários, né, agentes da segurança pública, da justiça também, tranquilo? Então a gente pode perceber que essas áreas carregam, né, esse teor extremamente preconceituoso de você relacionar a área de favela única e exclusivamente com violência ou algo, né, relacionado a algum tipo de caracterização ruim. Então a gente precisa, né, acabar com isso, acabar com esse entendimento preconceituoso, tá bom? Então, ó, a gente começa a perceber esse aspecto, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. A gente para por aqui, na sequência a gente vai dar a finalização aí ao nosso esqueminha longo, mas extremamente funcional para vocês, tá bom? Espero, né?
Então aqui, grande abraço aí, tá? Até daqui a pouco.